Um, dois, tá. Muito bem, boa tarde a todos. Epá, a plateia é tão grande que o som demorou a vir até aqui à frente, não é? Está tudo bem? Toda a gente almoçou? Não? Está em jejum? Muito bem. Então, nós estamos numa série de mensagens, que o tema é Espelho Meu. Quem ainda não ouviu, já vamos para a terceira mensagem. As outras vão estar no nosso canal do YouTube, está bem? Quem quiser depois ouvir, pode ouvir. Quem não quiser ouvir, também não ouça. Depois o Senhor resolve com vocês. Estou a brincar com vocês. Mas é bom vocês ouvirem, está bem? Nós hoje temos... Este é o nosso problema hoje. Nós hoje temos tanta coisa disponível que nós não vemos nada. Não é? Temos tanta coisa para perder o nosso tempo que hoje não ouvimos nada. Aliás, às vezes eu estou no computador a navegar e abro o YouTube e fico a pensar, vejo lá tantas mensagens, tanta gente, e eu fico assim, não, vou ouvir música. Não. Então é tanta coisa, não é? E eu lembro-me que eu não sou crente há tantos anos, mas eu lembro-me que ainda sou do tempo em que, quando eu queria ouvir Deus, eu abria a Bíblia. Já não é o tempo hoje, não é? Hoje nós já não vemos a Bíblia. Mas eu ainda sou desse tempo, já viram? Tempo em que nós queríamos ouvir Deus, abríamos a Bíblia e orávamos, não é? Hoje não, hoje nós vamos no YouTube, vamos na internet e pomos lá um versículo do dia 2, ou uma coisa qualquer, é tudo diferente hoje, não é? Às vezes eu abria a Bíblia e tinha de andar à procura. O que é que o Senhor quer falar? Então eu tinha às vezes de ler um livro inteiro para sentir que Deus falou comigo. Hoje já não fazemos isso. Infelizmente, não é? Infelizmente. Mas eu espero que nós possamos voltar a ter alguns comportamentos, não é? Aliás, eu tenho estado ali o Francisco e o Pedro têm estado desafiados a partilhar um devocional um dia a cada um e aquilo está a ser difícil, não é? Eles vão se esquecendo, ou então é antes de dormir, já estão com o pijama, já me esqueci, mandam tipo à meia-noite, já estavam com o pijama, já tinham bebido o copinho de leite, ou comido o Cerelac. Então, às vezes é isso mesmo. Nós às vezes queremos mudar o mundo sem primeiro fazer coisas tão simples. Não é? Então hoje, o tema de hoje, dentro da série Espelho Meu, nós falámos já Espelho Meu, existe alguém mais pecador do que eu? Foi a primeira. A semana passada falámos Espelho Meu, o reflexo de um novo coração. E hoje vamos falar o Espelho Meu, o reflexo de Deus em mim. Ok? Então, o que isto quer dizer? Nós olhamos para o espelho, que é a palavra de Deus, e nós vamos descobrir, vamos encontrar a nossa identidade. É onde nós encontramos identidade, não é? É o nosso manual de instruções, é onde nós vamos conhecer-nos a nós próprios. Se algum dia alguém te perguntar como é que te conheces a ti mesmo, tu tens de conhecer o teu Criador. E tu conheces o teu Criador estudando a sua palavra. Simples, ok? Mas isto não é nenhum curso. A Bíblia é um livro em que tu podes ler como tu decidires e vais lendo e estudando, está bem? Não pagas nada, podes ler todos os dias, é grátis. Então, se alguém quer se conhecer a si próprio, leia a Bíblia. Então, o verso que nós encontramos, pode já passar para o primeiro ponto. O Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Podes deixar aí. Então, porquê que é este contexto de identidade? Porque nós hoje em dia, e falei isto na primeira mensagem, nós hoje em dia temos um ataque à identidade, à nossa identidade. À nossa identidade. Nós já não sabemos o que somos, quem somos, qual é aquilo que nos define. Hoje já estamos... Eu, há uns tempos atrás, estava numa espécie de um debate, ou como quer que se chame, em que eu estava a dizer
que só existe 2 géneros. A ciência só comprova que há 2 géneros. Então é errado ensinar nas escolas que existe mais géneros. Mas isso tu estás a ser transfóbico, homofóbico, ou que me chamaram tudo isso. E eu disse, peço desculpa, mas se nas escolas não ensinam acerca da crença de Deus, quem é Deus, não ensinam a palavra de Deus, porque dizem que a ciência não comprova que Deus existe, então a ciência também não pode. Se a ciência não comprova que existe mais do que 2 géneros, também não pode ser ensinado, porque a ciência não comprova isso. Então, se a ciência diz uma coisa, por que é que nós negamos para outra? Então ensinamos tudo. Ou então somos em assuntos que não são reais, que nós não temos fundamentação, tem a ver com uma crença. Então, mais do que 2 géneros, é uma crença. Então, não deve ser ensinado. E nós hoje falamos sobre isso. Se tu chegares perto de alguém e definires os teus valores, as pessoas vão te pôr de parte. Então, hoje nós não temos identidade. Hoje nós achamos a identidade, a nossa identidade está meio perdida. E a identidade é uma parte fundamental da nossa vida enquanto sociedade. É algo que é a base de quem somos, de como nos vemos, de como interagimos com o mundo ao nosso redor. E ter uma identidade saudável e positiva é essencial para termos um senso de propósito e significado nas nossas vidas. Além disso, a forma como nós nos vemos a nós mesmos também afeta a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. E muitas vezes isso é a nossa causa de problemas uns com os outros. Obviamente, nós pensamos assim, então, mas a identidade do outro pode-te magoar a ti. Não, como costuma cá a música, não é? Cada um no seu quadrado. Não é? É normal. Se eu digo assim, eu sou gordo, eu não gosto dos magros, então eu não quero ver os magros. Mas eu não tenho nada a bater nos magros, não é? Eu vou respeitar os magros e ando só com os gordos. Nós pensamos, qual é o problema disso? Não há problema nenhum. Tu vives onde tu queres viver. E esta é a cena fixe da identidade. É porque nós nos identificamos. Nós estamos aqui hoje porquê? Porque, de alguma forma, nós nos identificamos com algo que estamos a fazer em comum. É a nossa identidade. Eu não tenho de ter problema nenhum de dizer, olha, a minha identidade é eu sou cristão, eu vou à igreja. Isso não há problema nenhum. E eu respeito quem não é. E eu posso dizer, mas eu não concordo. Está certo. Tu és livre de não concordar. Mas tens de respeitar. A nossa identidade, quando ela é saudável, a nossa identidade não se sente ameaçada porque outros têm outra identidade. Porque os nossos valores, quando está saudável, firmes, nós sabemos. Mas toda a gente é assim. Está bem, mas eu sou assim. Qual é o problema? É o propósito da minha vida. Tu és como tu és, eu sou assim. Mas eu posso te influenciar a ser diferente, como o outro pode me influenciar a ser diferente. E aí é que nós, quanto mais firmes nós somos, mais nós influenciamos. Então, a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Quando nós olhamos imagem e semelhança de Deus, obviamente que nós não vamos explorar se é parte física, se é parte, mas vamos mais a parte de atributos. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, uma das coisas que eu vou perceber é que há características em mim que Deus também tem. E tem de haver. Eu tenho de olhar para a minha vida e eu tenho de procurar se eu tenho a imagem e semelhança de Deus, se os atributos que estão em mim são os mesmos de Deus. Então, o que é que significa ser criada a imagem e semelhança? Significa que nós somos dotados de um valor... eu quero usar uma palavra cara agora para parecer assim um pregador assim muito coisa. Um valor... Deixa-me ver se eu digo bem. Estas palavras caras não é para mim. Um valor... Como é que se diz? Intrínseco. É assim? Até disse... Como é que se diz? Intrínseco. É quase isso, não é? Eu estou... Então, pronto, um valor intrínseco. É isso, pá. Estou fogo. Eu sei algumas palavras caras, mas não sei as dizer, não estou a brincar. Ou seja, e nós somos chamados a refletir o caráter
a refletir o seu caráter em tudo o que fazemos, tudo o que nós fazemos. É por isso que nós, quando nós agimos a nossa vida... Por exemplo, quem aqui não gosta de dominar? Nós gostamos de mandar ou não gostamos? Hã? Né? Ali diz que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se mova, sobre a terra. O Senhor esqueceu, se for por ali, sobre a mulher, porque isso ele não consegue. Senhor, porquê é que não meteste ali também, pá? Bolas. Falhou isso, não é? Mas quem não gosta, não é? Nós não gostamos que alguém domine sobre nós, não é? Mas o domínio foi-nos dado. E nós temos perdido este domínio, porque quanto mais nós nos afastamos de Deus, menos este domínio vamos ter na nossa vida. Nós somos levados pelas coisas da vida. E se vocês soubessem o significado da palavra domínio, está em toda a nossa língua. Isto é engraçado, não é? Por exemplo, como é que antigamente, quando se dizia casa, não era casa. Casa era casa, o que nós hoje chamamos casa, era um casebre. Era uma casa simples. A casa do Senhor era domus. A palavra domus, domínio. Por exemplo, nós quando olhamos para a palavra domínio, nós pensamos, por exemplo, eles tinham domínio, quando nós estamos... qual é o dia que hoje nós chamamos o dia do Senhor? Domingo. Domingo. Dia do Senhor. Vem de domínio. Quando eles levavam os animais que eram para casa, eram animais domesticados. Domínio, não é? Nós vamos perdendo o domínio na nossa vida quando nós nos afastamos de Deus. Nós vamos sendo dominados pelo pecado. E é isto que, quando nós nos afastamos da imagem e semelhança de Deus, o pecado pode mudar. Deixa-me só ver ali aquele verso, onde todos nós, rosto descoberto, refletindo como um espelho agora do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Agora, quando nós nos afastamos desta imagem, pode mudar. O pecado torna... Nós afastamos-nos do reflexo de Deus na nossa vida, e o que é que vai começar a dominar na nossa vida? O pecado. Ele começa a dominar. Nós deixamos de ver quem é Deus, nós nos afastamos e quem domina é o pecado. Porquê? Porque nós, quando estamos perto de Deus, nós somos pessoas que dominamos. Não dominamos os outros. Não entendo a palavra esse assim. Dominamos a nossa vida, nós somos chamados para dominar. Mas quando nós nos afastamos de Deus, nós somos dominados pelos nossos desejos e os nossos pecados. É por isso que nós sabemos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Estou a fazer facts. Imaginem, carecem do quê? Do reflexo da imagem de Deus. Para quê? Para voltarem ao início, em que são imagem e semelhança de Deus. Para voltarem aqui a dominar a sua própria vida. E quando nós dizemos assim, dominar como? Debaixo do domínio do Senhor. Estão a entender isto? Quando eu estou perto do Senhor, tu só tens autoridade se te derem autoridade. Quando tu estás perto do Senhor, o Senhor dá-te a autoridade de tu dominares a tua vida. O Senhor deu a autoridade a Adão e Eva, ao homem, para dominar a criação, os animais. Quando o homem se afasta de Deus, ele perde o reflexo da imagem e semelhança de Deus e perde o domínio. O que é que acontece com a humanidade? O pecado vem, domina o homem, domina a criação. Começa a haver mortes, os animais começam a atacar-se. Então o homem, o mundo ficou manchado pelo domínio do pecado. Não é? Então, quando nós entendemos isso, nós pensamos, ok, então para eu ter domínio, e quando eu digo domínio, é tu saberes o que tens de fazer, teres um propósito na vida,
Tu não vives à flor dos teus desejos. Tu não vives à flor das vaidades, mas tu és dominado pelo Senhor, dominando a tua vida. O Senhor ensina-te a como tu conduzis a tua vida. Porque tu estás diante do Senhor, tu recebes esta imagem de Deus. Então, quando nós dizemos assim, se dissermos que não temos pecado nenhum e nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Porque é este o objetivo. O objetivo do diabo é que tu não tenhas percepção que tens pecado na tua vida, que está tudo bem. Porque nós temos uma ideia errada que se a minha vida está bem, se eu tenho dinheiro, se eu tenho uma casa, se eu tenho roupa, se está tudo bem, é porque Deus está-me a abençoar. E quem está a sofrer muito na vida é porque Deus está a castigar. E não é verdade. E não é verdade. Às vezes há pessoas que têm tanta coisa na vida e não é a bênção de Deus. E nós, então se formos ver Ageu, o livro de Ageu, leiam. Que ele diz, vocês vivem bem como reis, em palácios, vivem em casas, chão bonito, tudo bom. Diz lá, é o CD da Samsung, não diz lá isso, mas pronto. Mas vocês têm grandes carros, mas a minha casa está abandonada. Eu não estou, vocês não cuidam da minha casa. Qual é hoje a casa, o templo de Deus? Somos nós. Então a minha vida com Deus. Antigamente, no Velho Testamento, eles eram responsáveis por cuidar do templo de Deus. Hoje nós somos responsáveis por cuidar do templo de Deus. És tu. É mais grave, porque o Senhor um dia vai perguntar assim, meu amigo, então, o que é que tu fizeste com a tua vida? Isso aí é o meu tempo. O que é que tu andaste a fazer com isso? Porque Deus te deu para tu cuidares. Então, o pecado ele distorce a imagem de Deus. Nós criamos um Deus à nossa medida. Nós criamos uma palavra à nossa medida. Nós criamos uma ideia à nossa medida. Nós depois criamos ideias do tipo, Deus é tão bom, Deus não vai castigar ninguém, Deus não sei o quê. E nós ouvimos isso. E criamos um Deus à nossa medida, um Deus fofinho. E acredito que isto é fácil, grandes pregadores, estão na América, pregadores que têm crenças assim, que não há inferno, que Deus aceita todos, que o amor, Deus ama a todos, mas a sua justiça, ela será usada. Porquê? Porque Deus nos dá a escolha na vida. Deus não manda ninguém para o inferno, nós é que escolhemos ir ou não ir. Tão simples. A minha missão não é transformar Deus fofinho o suficiente para tu gostares dele. A minha função é dizer que, mesmo tu sendo mau, Deus te amou, deu o seu Filho por ti, para que tu vivas uma vida com propósito. Para que tu leves a mensagem a outros. Porque se não for isso que estiver no teu coração, é porque a mensagem ainda não te tocou profundamente. A mensagem tem de arder no teu coração. Senhor, eu não quero guardar isto para mim. Isto é uma mensagem terrível. Uma mensagem boa. Muito boa, pá. Muito boa. Tu morreste por nós. Tu deste a tua vida por nós. Então eu quero que outras pessoas vejam isto, não é? Então, o que é que acontece depois? Podes mudar. Existe a restauração da imagem de Deus em nós. Efésios 4, 24 diz, e vos vestais um novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. 2 Coríntios 5, 17 diz, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando nós entendemos isto, quando nós entendemos
que nós realmente nos afastamos ou estamos longe desta imagem, Deus tem a sua mão e diz, olha, mas há novidades, há coisas boas, há uma boa nova. Tu podes restaurar aquilo que tu perdeste. A tua identidade está naquilo que Deus é e aquilo que tu podes encontrar na tua vida. Então, quando nós olhamos para tudo isto, porque Deus não era, o plano de Deus não era que a humanidade, não era o seu plano, que a humanidade o rejeitasse. Deus deu a oportunidade de escolha. Não era o seu plano. E quando Deus se vê diante daquilo que era planejado, porque a natureza humana passou a ser marcada por várias características, como o egoísmo, orgulho, inveja, mentiras e muitas outras coisas que distorcem a imagem de Deus em nós. No entanto, mesmo que o pecado tenha afetado a nossa natureza, Deus não desistiu de nós e em sua graça Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Para quê? Para nos voltar a trazer o reflexo da imagem de Deus na nossa vida. Então, através da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos esta oportunidade de sermos transformados e restaurados à imagem de Deus. Então, quando Ele diz assim, alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram as novas. Então, tu e eu precisamos estar disponíveis para, Senhor, restaura a minha vida, restaura o meu coração. Senhor, e muitos de nós estamos aqui, temos histórias diferentes, histórias de vida diferentes, mas há um ponto central que nos une a todos, que é Cristo, meus amigos. Quando nós todos estamos ao pé de Cristo, tudo se une. Tudo se une. Porque nós estamos unidos no mesmo ponto. Possivelmente estamos aqui hoje, cada um com as suas dificuldades. Cada um com as suas lutas. E nós, já nem sabemos a luta de quem está ao nosso lado. Às vezes estamos aqui e nós, uns, se calhar, estão bem, têm comida em casa, não têm contas em atraso, têm já as férias marcadas para as Maldivas. Outros, se calhar, não têm comida em casa. E às vezes nós não pensamos nisto. Outros, se calhar, não sabem como é que vão pagar as contas na próxima semana. Mas nós estamos aqui todos de pé de igualdade. E nós pensamos, parece que Deus é injusto. Uns têm tanto e outros têm menos. Não. Porque quando nós entendemos a nossa identidade diante de Deus, nós entendemos que a justiça de Deus ela é pura e ela é santa. Porque o que Deus vai pedir a uns vai ser diferente do que vai pedir a outros. Um dia, quando Deus terminar, Deus vai pegar na balança e vai dizer, meus caros amigos, deite isto. Sabem, lembram-se da parábola dos talentos? Lembram-se? Deite isto, deite 10. O que é que tu fizeste? E vai dizer, olha, eu investi, tens aqui 20. E o que é que diz lá? Bom servo, fiel. Então entra no descanso do teu Senhor, celebra a festa do teu Senhor. E o que aconteceu ao outro? Eu recebi 5, mas eu escondi. Eu guardei, porque tu podias vir e podias pedir de volta, e eu tenho aqui aquilo que tu me deste. Pois, mas não é essa a intenção. O que é que tu fazes com aquilo que Deus te dá? O que é que tu estás a fazer com aquilo que Deus te dá? Se Deus te deu uma vida fácil, abençoa outros, dedica-te. Não vivas só para ti. Se Deus te deu pouco, abençoa outros também. Ajuda aos outros. Tem na tua mão. Porquê? Porque é isso que Deus faz. Quando nós olhamos, podes mudar. Nós vivemos, podes mudar aí, viver como reflexo de Deus. Não, outro atrás. Estás a dar spoiler da minha frase.
Não, não está aí outra? Falta uma imagem? Céu? Não? Quer ver que eu não pus? Viver como reflexo de Deus, não está aí? Então pronto, não está aí, mas pronto, eu vou-vos dizer. Deve ter sido falha minha, se calhar. Há um verso em Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te colocou na mão, o Senhor te diz: sede meu imitador. Sede meu imitador. E se eu te perguntasse a ti, o que é ser imitador de Deus? Simples, é fazer o que Deus faz. O que é que Deus faz? Deus dá o seu melhor em prol daqueles que não merecem. Deus dá-o em prol por pessoas que lhe vão rejeitar. Deus deu o seu Filho por ti e por mim, mesmo sabendo que nós iríamos ser egoístas muitas vezes. Então é isso que nós, quando estamos aqui a ser igreja, e vimos à igreja, é nós podermos relembrar, semana após semana, o que é o reflexo de Deus na nossa vida. É por isso que a nossa identidade, porque nós nos lembramos, caminhamos juntos. É por isso que nós temos os pequenos grupos e devemos ter mais coisas. Para quê? Para nós nos lembrarmos uns aos outros do que é ser reflexo de Deus, do que é ser imitadores de Deus. Porque ovelha sozinha é petisco para o diabo. Então nós, quando estamos juntos, quando caminhamos juntos, nós vamos relembrando, vamos nos dizendo, vamos exortando, vamos nos confortando, vamos ensinando, vamos caminhando juntos para chegar a um ponto em que, ok, Deus é isto e eu quero ser o mais parecido com Ele. Diz depois em Romanos 12, verso 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, quando nós olhamos para isto, o reflexo de Deus na tua vida, ela vai marcar a tua relação com as outras pessoas, com as pessoas à tua volta. Tu vais... E eu sei, há dias chatos, há dias que dá vontade de dar uns calduços a alguns, mandá-los dar uma volta num bilhar grande, eu sei. Mas quando nós estamos perto de Deus, nós olhamos para as coisas, para as situações de uma forma diferente. E o reflexo de Deus é nós estendemos a mão. E às vezes é difícil confiarmos novamente. Fomos traídos. Muitas vezes na igreja nós somos traídos, somos magoados, somos feridos, falam mal de nós. Eu sei o que é isso. Mas não podemos desistir. Porque Deus também não desistiu de ti, não desistiu da tua vida. Está difícil? Está. Às vezes está difícil. Às vezes ouvimos coisas que nos entristecem. E às vezes nós olhamos para... Às vezes nós pensamos assim, puxa, onde é que está Deus nisso? Se você tiver eu já estive em ambientes cristãos em que eu pensei, onde está Deus nisto? Porquê? Porque nós estamos longe da imagem e semelhança de Deus. E às vezes nós como igreja temos, não a nossa, porque nós ainda somos um bebezinho que ainda está a aprender a andar, mas às vezes quando nós chegamos a um patamar de igrejas, sabem em que vocês sentem em que a máquina tem de continuar a funcionar mesmo não estando bem? Porque se tu paras, sabes aqueles carros em que o carro está a andar a 100 km/h e os parafusos já estão todos bambos, que se tu fizeres uma travagem, o carro desmancha-se todo. E às vezes somos assim. Nós às vezes estamos... Então, temos que fazer, vamos chegar e perdemos
a nossa origem, perdemos a essência, perdemos aquilo que é importante, perdemos o propósito, mas temos de manter a aparência. E eu não gosto disso. Então, quando eu olho no espelho, e em vez de estar preocupado com a nossa aparência, precisamos estar preocupados com a imagem de Deus em nós. Senhor, mais do que as pessoas me vejam a mim, vejam-te a Ti. Que elas te vejam a Ti, Senhor. Mais do que as pessoas vejam as minhas capacidades ou talentos, que elas vejam-te a Ti, Senhor. Que seja esse o nosso desejo. Então, que nós possamos pensar acerca disso e nós possamos meditar acerca disto. Eu pus alguma frase, podes esperar aí. Nossa verdadeira identidade é revelada quando reconhecemos a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, tu precisas de reconhecer a imagem de Deus em ti. Precisas olhar para dentro de ti, para o teu coração e dizer, ok, eu carrego a imagem e semelhança de Deus. A minha identidade está aqui. Os meus valores estão aqui. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me salvou, eu sei. Então, quando alguém vier desafiar, não, eu sei a quem eu pertenço. Eu sei qual é a minha imagem, sei qual é a minha semelhança. Não é distorcida. É no Senhor. Então, se algum dia tu te sentires miserável, triste, frustrado, lembra-te, quem te criou, a tua identidade está nele. O reflexo de Deus na tua vida. Deus chamou-te, sede meu imitador. Sede meu imitador. Está difícil? Bora. O Senhor é contigo. Quando nós cantamos aquela música, coragem, minha alma, não temas. Deus te conhece. Deus te conhece. Então, se Ele te conhece, é a melhor pessoa onde tu podes ir para conhecer-te. Porque Ele te conhece melhor. Vamos ficar em pé. Amém. Vamos orar ao Senhor ainda nesta tarde. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pela Tua palavra nesta tarde, Deus. Obrigado porque cuidas de nós, cuidas, Senhor, da nossa vida, da nossa casa, Senhor. Pai, nesta tarde, Deus, nós oramos para que Tu restaures em nós, Senhor, a imagem e semelhança de Ti, Senhor. Que nós possamos ser reflexos, Deus, Senhor. Que na nossa vida, Senhor, a nossa identidade, ela esteja enraizada em Ti, Senhor. Que a nossa identidade, Senhor, ela esteja ligada de forma tão profunda, Senhor, a Ti, Senhor. Deus, e cada um está aqui hoje, Deus. Tu conheces os corações, Tu conheces as suas vidas. Tu sabes o que cada um precisa, Tu sabes as dificuldades familiares, sabes, ou às vezes, a falta delas, Senhor. Tu sabes, às vezes, a nossa vida, às vezes, ou está um marasmo, às vezes nada acontece e ficamos frustrados, desligados, Senhor. Deus, que nós voltemos a ganhar paixão por procurar-te, Senhor, por ter identidade em Ti. Uma identidade que não é, Senhor, mudada conforme os ventos de pensamentos ou de emoções. Uma identidade firme, Senhor, constante em Ti, Senhor. Sabendo a quem pertencemos, sabendo quem nos criou, sabendo quem cuida de nós, Senhor. Por isso, Pai, nesta tarde eu oro, Senhor, toca no coração, Senhor, de cada um que está aqui, Senhor. Para que a nossa identidade esteja presa em Ti, Senhor, ligada intimamente a Ti, Senhor. Eu oro por cada um, Senhor. Oro pelas suas famílias, pelas suas casas. Tu possas cuidar e abençoar, Senhor. Traz, Senhor, simplicidade, Senhor, humildade aos nossos corações. Renova a fé, renova a coragem, Senhor. Não desanimemos, Senhor. Ficamos firmes e constantes, Senhor, na Tua palavra, Senhor, em Te buscar, Senhor. Porque certamente, Senhor, Tu no tempo certo, Tu vais responder às nossas orações. E Tu vais fazer a Tua obra acontecer na nossa vida e na nossa igreja, na nossa família, Senhor. Por isso, Deus, nesta tarde, Senhor, toca em cada um, Senhor, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.